Olá, seja bem-vindo ao Fórum, que hoje trata sobre recursos hídricos e legislação. O Brasil é privilegiado em relação à disponibilidade destes recursos, tanto superficiais quanto subterrâneos. O país concentra 12% de toda a água doce do planeta, mas mesmo assim vive a possibilidade de escassez. Depois de regiões do Nordeste, o estado de São Paulo mostra sinais de uma crise hídrica. Mas o que a legislação prevê sobre este assunto? Cabe aos estados a responsabilidade na administração da água e o cidadão pode ser penalizado pela má gestão desta riqueza? Para nos ajudar com estes e outros questionamentos, eu recebo aqui no estúdio Bernardo Verano, especialista em gestão ambiental. Mas antes, vamos assistir a uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça. No início do ano, um cano estourado fez com que o condomínio onde este aposentado está construindo uma casa ficasse sem água durante 2 dias. Mesmo sendo por pouco tempo, a falta de água gerou transtornos para quem mora no local. No princípio, a gente achava que o problema era aqui do residencial, mas a administração do condomínio informou que foi um cano, um encanamento que vem de Saia Velha aqui para nosso residencial que rompeu. Então foi isso que ocasionou esse problema de falta de água. Os proprietários que moram aqui definitivamente, realmente a falta de água causa transtorno, sim. Agora imagina ficar sem água durante uma semana. A crise no abastecimento está tão grave no estado de São Paulo que há um estudo para que seja adotado um rodízio de 5 dias sem água por 2 com abastecimento. De acordo com esta advogada, é dever do estado gerir os recursos hídricos para que não falte para ninguém. Não existe propriedade particular sobre a água, ela é um bem de uso comum. O que nós temos é uma outorga de uso. Por isso nós pagamos pelo serviço de abastecimento. Como sendo um bem essencial à vida, ele tem que ser distribuído de forma equivalente para todos os cidadãos, independe de poder econômico, capacidade econômica. Doutor Bernardo, antes de começar a nossa conversa, gostaria de agradecer sua presença aqui no nosso estúdio. Sem luz a gente até consegue ficar sem energia elétrica, mas sem água não dá para viver, né, doutor Bernardo? Não, sem água não dá para viver. O transtorno é muito grande quando a gente fica sem água. Sem água a gente impede funcionamentos básicos do nosso dia a dia. Só de pensar que quase 70% do nosso corpo é de água, imagina passar sem água. É basicamente você não ter mais condição de vida. E água é muito importante em todas as atividades do nosso cotidiano, desde o preparar a alimentação à nossa higiene pessoal. A gente tem acompanhado a crise que São Paulo, principalmente, está vivendo, e lá eles estão prevendo multa para quem usar acima, que tiver um consumo excessivo. Isso é previsto em lei? Isso é possível? O consumidor pode se rebelar e reclamar? Por uma regulação do Estado, isso é possível sim. Se por um momento de necessidade a gente quer incentivar a redução do consumo, os estados têm direito de tarifar, sobretarifar a questão da água, visto que a gente paga pelo fornecimento. Então, esse serviço que é sobretaxado e é direito do Estado regular isso aí sem problema algum. Agora, medidas paliativas, como diminuição da pressão da água durante a noite ou até bônus para quem economizar. Isso ajuda, isso resolve o problema ou só adia uma necessidade de um controle maior? Você falou tudo nessa questão quando você diz que adia. Então, são medidas paliativas momentâneas para que a gente tenha uma redução imediata do consumo, tá? A redução do consumo requer uma educação ambiental e essa educação ambiental é transformadora do ser. Então, ela vai mudar a concepção, a relação que nós temos do homem com o ser. Para você ter uma ideia como isso é difícil, isso já está interiorizado em todos nós. Na década de 30, a gente tinha a primeira legislação de água que estava escrito lá, a água é um bem infinito. Então, nós fomos moldados, a nossa sociedade foi moldada, até porque o Brasil tem uma disponibilidade enorme de água, como você disse na apresentação. Então, a gente sempre cresceu e sempre viveu com esse conceito de que água que podia gastar, que não ia acabar, não vai acabar nunca. E hoje, nós estamos vivendo uma ação diferente. E, para isso, a gente tem que ter uma mudança na relação do homem com o recurso hídrico, certo? Porque a gente está falando de água, mas água como recurso, né? A água existe no planeta e vai sempre continuar, a água não acaba.
mas o que vai acabar é a água que tem valor econômico para o homem, é o recurso hídrico, e todas as legislações estão aplicadas para isso, para o recurso hídrico, é a água que nos abastece. Voltando a falar da crise nos estados, os estados que estão passando por crises hídricas podem ser responsabilizados de alguma maneira? Devem ser responsabilizados, porque fora essa parte cultural que nós temos de uso indiscriminado da água, é dever do Estado, tá? Tanto o Estado, o poder federal quanto o estadual, em períodos de abundância do recurso, prever situações de crise. Então a gente percebe que esse prever situações de crise não foi feito. Então nós estamos pagando pela má gestão. E toda essa má gestão vai acabar doendo no lugar que complica ainda mais o bolso do consumidor. E de que forma que esses estados devem ser responsabilizados? Esses estados eles podem ser responsabilizados de uma maneira não só social, não só política, mas eles podem ser responsabilizados pela população e o Ministério Público a partir do momento que o Estado, que por lei tem que garantir esse serviço, não garante, certo? Então o Ministério Público pode atuar em cima, aí prevendo algumas sanções ou até multas, caso seja necessário. É para forçar a mudança de postura, né? Do Estado em prever situações e ter o que a gente chama de planejamento. Agora, a lei de 97 foi a primeira lei a tratar sobre gestão de recursos hídricos. Na opinião do senhor, ela veio no momento certo ou já veio tarde demais? Ela veio no momento em que o mundo passava por uma transformação. Veja bem, em 92 apareceu o termo desenvolvimento sustentável. Até então, todos os recursos naturais com muita abundância até no Brasil. E o Brasil foi pioneiro nisso. A gente começou a ter uma previsão de como vai ser a relação do planejamento da água, do recurso hídrico. Então, essa lei veio no momento histórico certo, né? Mas a implementação da lei e dos seus órgãos gestores previstos em lei é que está entravado e a coisa não está rodando, e a gente tem dificuldade de estabelecer comitês de bacias, a gente tem dificuldade de estabelecer discussão sobre os tópicos referentes ao planejamento da água. E a Lei 9.433, ela prevê a descentralização da gestão dos recursos hídricos e também a implementação do Plano Nacional. Isso tem andado, isso está funcionando, como é que está? Em alguns estados a coisa está adiantada, em outros não. Depende da estrutura ambiental, certo? Como foi descentralizado, nós temos uma agência reguladora nacional, a ANA, Agência Nacional Reguladora das Águas, e cada estado tem sua agência reguladora. E tem seu órgão fiscalizador, que é o órgão ambiental. Então é formado um comitê de discussão para ter esse planejamento, tá? Com cada estado, referente a cada bacia. Então, para cada estado, eu tenho os comitês de bacias, os órgãos ambientais, os órgãos gestores estaduais, junto com representantes da ANA. E esse debate é um debate que envolve a sociedade como um todo, e como tudo que tenta mobilizar a sociedade, hoje em dia a gente tem um caminhar mais lento. Talvez agora, com essa crise e a necessidade do planejamento ser efetivamente estabelecido, a gente tenha um debate e uma ação mais rápida desses órgãos. Mas a dificuldade maior de toda essa estrutura está na implementação da base, do comitê de bacia. E a lei também prevê a articulação da União com os estados. Isso tem sido feito? Quem é que fiscaliza se está andando como deveria? A fiscalização é feita pela Agência Nacional de Águas, em cima das agências estaduais. Então, essa articulação foi feita, e tanto é que nós temos em todos os estados as agências que tratam do abastecimento sanitário, e um dos tópicos da gestão sanitária é a água. Então, a gente tem essa estrutura já do federal e estadual feita. Então, a mobilização que nós temos aqui da parte pública, né, dos comitês de bacia, e a discussão com os estaduais, é aqui que está emperrando, tá? É aqui que está emperrando. E a agência tem um grupo de fiscalização e programas, né, que incentivam a produção de água. Infelizmente, todos esses programas que a gente chama de produção de água é a preservação dos mananciais, das nascentes.
e todos esses programas andam lentamente porque a participação da sociedade, né, da sua estrutura social dentro dos comitês não estavam sendo efetivas. Tanto é que existem comitês sem pessoas. Agora, com essa crise, isso deve estar mudando bem, né? Tá, essa participação, essa conscientização está mudando e a sociedade está começando a buscar o que eu posso fazer. E o problema grave é o gerenciamento. Agora, cabe aos estados ter legislações específicas. Isso tem sido realizado na prática? O debate tem sido feito, as legislações específicas ainda não. O que nós temos de específico são legislações estaduais que visam combater a poluição do corpo hídrico. Então, nós temos regulamentações de diversos órgãos ambientais nos seus estados, dando patamares e padrões de poluição. Isso existe, certo? Como também nós temos a regulação pelo Ministério da Saúde sobre a qualidade da água que nós consumimos. Então, também existe essa parte. Agora, a questão do gerenciamento veio ser criado só com a Lei 9433 e a sua implementação ainda não foi total. O senhor falou aí da qualidade da água. Não basta ter água, tem que ter água com qualidade. O que tem sido feito para garantir essa qualidade? Fiscalização, que é a parte... A legislação hoje de controle da qualidade da água é uma legislação de comando e controle. Eu comando e eu vou ter alguém que vai controlar se isso está ocorrendo, tanto para o abastecimento quanto para as entidades que emitem poluentes. Então, essa comando e controle, as agências ambientais dos estados têm realizado. O problema, mais uma vez, é que nós temos muito mais ações poluidoras na nossa sociedade e falta de disponibilidade de agentes fiscalizadores. Então, a gente precisa aparelhar melhor o Estado. Também precisa, nessa estrutura que nós estamos apontando, a gente precisa de ter um melhor aparelhamento estadual com pessoas capacitadas para servirem de analistas ambientais, analistas hídricos e trabalharmos nessa questão dos recursos hídricos. Bom, vou interromper rapidamente a nossa conversa, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje tratamos sobre recursos hídricos e legislação. Doutor Bernardo, eu queria começar esse bloco falando de uma coisa que tem sido muito falada hoje em dia, volume morto. O que é isso? A água não morreu, não tem como a água morrer. O que tem é o seguinte, eu tenho um reservatório e eu tenho cotas destinadas ao abastecimento. E para garantir ainda a existência e a boa qualidade e quantidade de água, eu tenho uma cota determinada que a partir daquela profundidade eu não utilizo mais. Se faltar água, seria a reserva. Então, a cota morta, ela é justamente a reserva hídrica. Então, a gente já está na fase 2 dessa reserva hídrica. A gente já está lá em São Paulo trabalhando com esse segundo volume morto. Agora, a gente vê que chove constantemente em São Paulo e não se recupera na mesma proporção das chuvas. Por que isso, doutor Bernardo? Porque a Serra da Cantareira, ela fica bem voltada com Minas Gerais, é a posição geográfica. Então, está chovendo em São Paulo, não está chovendo na nascente dos rios que abastecem a represa lá da Cantareira. Então, realmente, o volume morto não sobe. E o que diz a legislação, então, sobre o uso desse volume, desses recursos? A legislação, a Lei 9433, diz que a gente tem uma necessidade, toda a autonomia de utilizar esse volume morto. Justamente isso, é uma reserva para situações emergenciais. O grande problema é que nenhuma situação emergencial se sai sem o planejamento. E a gente tem que ir em ações conjuntas, como ação de educação ambiental para os consumidores. Só agora a Sabesp começou efetivamente fazer essa ação ambiental. E como a gente conversou no início, essa mudança de cultura é um processo lento. A relação do homem com a água vai mudar, mas ela vai mudar de maneira que talvez não atenda à necessidade. Então, a gente tem que ter mais campanhas educativas, certo? Mas a gente tem que ter isso de uma maneira constante, porque estudos demonstram que qualquer problema ambiental, se você faz uma educação ambiental, eu compreendo momentaneamente, não fica uma coisa interiorizada. E qualquer mudança de comportamento ambiental correto tem que ter a mudança dentro dos costumes da pessoa. Então, isso é uma etapa. A
Segunda etapa, para a gente sair da crise, é diversificar a captação, tratamento e abastecimento de água, certo? Se você diversifica, coloca unidades menores e dentro de uma cidade enorme como São Paulo, você diferencia as áreas de acordo com diversos pontos de abastecimento, a chance de você ter um problema hídrico diminui, porque não tudo vai... São Paulo seria mapeada e esquadriada para ter diversos pontos de abastecimento. A água não vai vir só da Cantareira, ela vai vir de outras situações, certo? De outros locais. Aí sim, eu vou conseguir trabalhar com uma distribuição regular e até numa situação de emergência, conseguir ter água suficiente para passar de uma área abastecida para outra. E não ter que travar aqui e abastecer ali. E um outro ponto é a concessionária de água tratar efetivamente a perda de água durante a transmissão. As concessionárias de água, elas não se atentaram que a gente tem uma perda enorme. O estado que menos perde água está perdendo em torno aí de 20% de água. Que é muito, né? No abastecimento. As outras, então, nem se fala. O cano estoura e fica 3 dias jorrando água. Isso é uma situação que não pode mais acontecer. Para manutenção da linha de distribuição, não tem mais final de semana. É plantão 24 horas. Pois é, a concessionária que não se preocupa com essas perdas, ela pode ser punida de alguma forma? Pode ser punida, ela pode ser responsabilizada através do Ministério Público, caso haja um desabastecimento geral. Pois é, como fica a exploração do aquífero Guarani? O aquífero Guarani é uma das alternativas dentro do planejamento para a gente diminuir o problema de São Paulo. Eu não posso, temos o maior aquífero do mundo, então vamos explorar essa água e acabou. Por quê? Porque já estudos demonstram que a água do aquífero Guarani já está com um certo nível de poluição. Então, ela não atende mais a qualidade para o abastecimento. O custo do tratamento, se eu captar água no aquífero Guarani, o custo de captação, o custo de tratamento e distribuição, certo? Vai ser um custo maior do que a gente tem hoje. E vai doer logo ali para o consumidor, porque ele vai ter que pagar uma tarifa maior sobre a água. Então, o que vai acontecer nesse sistema do aquífero Guarani? A gente não simplesmente, eu vou furar meu poço, certo? O poço é uma alternativa que precisa ter o seu estudo ambiental levado à agência estadual que vai regular o quanto de água eu vou poder usar. Mas aquela água tem a qualidade, aí vou ter que atender a legislação que padroniza a qualidade para o consumo, certo? E tudo isso vai ter que ser regulamentado e trabalhado corretamente entre sociedade, agências fiscalizadoras estaduais e agências reguladoras estaduais e nacionais. E a água da chuva, doutor Bernardo, pode ser uma solução? O que se prevê sobre o reuso dessa água? A legislação não prevê diretamente sobre o reuso da água, mas é uma alternativa completamente viável, certo? É completamente viável quando a gente utiliza a água da chuva para atividades secundárias, tá? Como captei a água da chuva, vou usar numa descarga, se fizer tratamento da água, posso usar num banho, mas se de maneira só captei e vou utilizar, eu vou captar, não é própria. Então, eu vou captar e vou usá-la como descarga sanitária, vou utilizar como limpeza de pátio ou jardim. Então, a gente diminui, que o maior uso nosso são para essas atividades, né? Então, é uma alternativa viável que precisa de uma regulação, porque muitas agências fiscalizadoras e agências distribuidoras, concessionárias de distribuidoras, não autorizam o uso dessa água porque ela não é tarifada, certo? Eu não sei quanto que você captou, eu não sei quanto você usa, eu só sei que está diminuindo a minha conta e o meu consumo. Então, até então, essa diminuição no consumo não era uma atividade fim da distribuição de água, certo? Para isso, o que a gente faz agora? As agências fiscalizadoras e distribuidoras, elas estão autorizando a captação e a distribuição como alternativa,
que era uma alternativa que já acontece dentro do Nordeste há muitos anos. E agora que nós estamos trazendo esse conceito para dentro dos prédios sustentáveis, dos condomínios sustentáveis. São ações práticas do dia a dia que podem ser feitas pela captação da água da chuva, mas precisa dessa regulação estar prevista em legislação, que ainda não foi inserida. E o que a lei diz sobre erosão e ocupação irregular? A ocupação irregular é o grande dano ambiental, eu acho que das grandes cidades. Veja bem, a gente não tem condição de comprar uma moradia correta em uma determinada localização da cidade. O nosso poder aquisitivo é baixo e isso vai empurrar a gente para um local de menor poder aquisitivo ou de mais fácil acesso para mim, que não tenho grande recurso financeiro. Então eu vou para onde? Para a área de proteção permanente. Seja ela as áreas que protegem os córregos e as nascentes, mas a gente acaba ocupando ali. Também, e acaba prejudicando o meio ambiente. Total, porque quando a gente vai ocupar uma determinada área, nascente é uma área que eu não posso. Então, a primeira coisa que a gente faz é soterrar essa nascente, para depois ocupar. Dessa forma, a gente está descaracterizando o abastecimento de água. Porque esse manancial vai se tornar, junto com outras nascentes, um corpo hídrico que vai ser captado e tratado e distribuído essa água. Então, a gente está trabalhando dessa forma por nosso próprio desabastecimento. A legislação não permite, mas o uso cotidiano da nossa dinâmica urbana faz com que a gente seja empurrado por uma busca de uma melhor moradia, certo? Principalmente pela população de baixa renda. Eles não têm culpa disso. Eles não estão tendo acesso correto à estrutura de moradia e estão indo para áreas de proteção permanente. Mas também existe a ocupação por pessoas de poder aquisitivo alto, que em busca de uma melhor qualidade querem uma casa na beira do córrego. Então, essa dificuldade toda de conscientização de que aquele manancial, aquela nascente, aquela área de preservação, como o próprio nome diz, tem que ser permanente, certo? Está diminuindo a quantidade de água pelo assoreamento. Eu vou ocupando e vou acabando levando terra e lixo para a nascente, para o corpo hídrico e diminuindo a sua vazão. Quando diminui a vazão, a gente pode até acabar com aquele corpo hídrico. Então, essas ocupações nada contribuem para um bom abastecimento, e sim contribuem para a situação atual. Se nós tivéssemos preservado várias matas ciliares, que são as matas que ficam ao redor das nascentes e dos corpos hídricos, São Paulo hoje não teria esse problema de só ter um grande volume a ser captado, que é no Cantareira. Eu ia ter várias unidades que hoje contribuiriam para descentralizar a captação e o abastecimento de São Paulo. E hoje isso não acontece. Por quê? Porque várias nascentes morreram ao longo do tempo pela ocupação irregular. Bom, para encerrar o programa, então, eu gostaria de saber do senhor o que pode e deve ser feito para poder diminuir essa crise, para poder evitar que a gente tenha problemas ainda maiores no futuro. Primeiramente, evitar a perda de água, tanto na linha de transmissão, de abastecimento, e na linha de dentro de casa também. Estourou o cano, fecha o registro, procura o conserto. A mesma coisa faz a empresa de distribuição de água. Esse é um fato, a gente tem que controlar essa perda. Um outro fato é planejar corretamente. Eu não preciso concentrar toda a captação de água em uma única unidade. O correto é diversificar. Diversificando a captação de água, eu consigo diversificar o abastecimento. E aí eu consigo trabalhar com demandas isoladas, certo? E outra coisa é a ação de mudança da relação do homem com a água. Bom, agradeço muito as explicações que o senhor nos deu aqui, uma verdadeira aula, e que todo mundo possa colocar em prática essas dicas. E o Fórum desta semana fica por aqui. Eu conversei com Bernardo Verano, especialista em gestão ambiental. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o Fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!